Olá, meus caros! Fazer um comentário aqui sobre a pessoa de Ana Caroline Campagnolo, que realmente é até conhecida a nível nacional, principalmente pelo fato dela ser uma bolsonariana, defensora de Bolsonaro, conservadora, Olavete, e até mesmo fazer parte do partido do PSL, inclusive sendo eleita no último pleito em 2018 como deputada estadual aqui do meu estado de Santa Catarina. A Ana, ela é do oeste do estado de Santa Catarina, atualmente reside em Itajaí, talvez agora não como deputada, mas residia e lecionava em Itajaí, era até vice ou presidente do PSL em Itajaí. A senhora Ana Caroline Campagnolo, ela se elegeu aqui com 35 mil votos, não conseguiu por via direta, porque teria que atingir o patamar de 60 mil votos, conseguiu, portanto, pela legenda do partido que tinha direito a 6 vagas ou 6 cadeiras, e ela ficou em quarto. Ela entrou aí no cenário não só estadual como nacional por conta de realmente ser antifeminista. Ela, quando ingressa na Universidade Federal de Santa Catarina, com uma tese de mestrado, ou no mestrado, e fazendo, obviamente, uma tese para, então, dissertar, né, de mestrado referente a isso, ela tem uma discussão com a professora de uma determinada cátedra ou cadeira ou disciplina da própria então, Universidade Federal de Santa Catarina, né? Estava dando o curso ali de mestrado. E por conta desse embate ela ganha destaque, porque ela tinha um posicionamento mais conservador, a professora um pouco mais progressista, a professora defendia as feministas, era favorável a Simone de Beauvoir, né? E principalmente o feminismo segunda e terceira onda, Judith Butler, e por aí em diante, outros nomes mais consagrados. E ela não, pelo fato de ser conservadora, ser cristã, me parece que ela é até mesmo da igreja presbiteriana, poderia ter sido de outra instituição religiosa, mas atualmente é da presbiteriana, rechaçou a professora, os alunos humilharam ela, né, os colegas dela, a própria professora, ela entrou com a ordem judicial, ou uma ação, melhor dizendo, e ainda acho que está em processo, em andamento, e pelo fato da própria professora ter dito o seguinte, que ela era atrasada, retrógrada, que ela não poderia jamais criticar as feministas, que o homem era o opressor, que o homem era isso e aquilo, como você já deve saber, aí, de uma maneira até exaustiva, do que pensam as feministas libertárias ou da libertinagem e do extremismo. E nesse ponto eu concordo com a Ana Caroline Campagnolo em número, em gênero e grau. Ela está totalmente certa em defender o que ela crê e principalmente o posicionamento dela de conservadora. Até porque nós estamos numa democracia onde que de fato as nossas escolhas devem ser respeitadas, nós temos esse direito, até porque é o que diz na Constituição, no seu artigo 5º, referente à liberdade de expressão, seja ela religiosa, filosófica ou política. Então, a professora deveria respeitar o posicionamento dela. A grande divergência foi que a professora não queria aprovar, então, seu estudo, a sua tese de mestrado, porque era contra as feministas. Aí deu a polêmica toda e tal, aí começaram a chamar ela de santinha e etc, etc. E ela que tem 28 anos agora. A senhora Ana Caroline Campagnolo também não é bem santinha assim, entre aspas. Ela casou com 18 anos e, segundo ela, virgem, possivelmente por conta da tradição religiosa. Só que, no momento, ela se encontra divorciada e já está no terceiro relacionamento, segundo informações que aí estão na internet. Eu tentei checar no Facebook dela, no Instagram, mas não encontrei. Eu creio até que ela seja divorciada mesmo, que eu já até vi em outra oportunidade, né? Porque a gente não pode, de fato, ir atrás de algumas correntes aí jornalísticas que às vezes
eles invertem a verdade ou deturpam a imagem da pessoa com mentiras, né? Mas acredito sim que ela seja divorciada. Não sei se exatamente está no terceiro relacionamento, mas que esteja. Vamos lá. Ela, então, separou, aí nós não sabemos qual é a culpa, se foi do cara, se foi dela, etc. Teve um outro relacionamento, não deu certo. E segundo a informação que eu vi no Diário Universal, ou Diário do Centro do Mundo, me parece que é esse o nome, ela inclusive está dando emprego, tem alguém que trabalha com ela, que era o ex. Não o ex-marido, mas o ex-relacionamento. E ela agora está no terceiro, que é com um PM aí, tá? E aí o que eu quero falar é o seguinte, é de uma certa hipocrisia do conservadorismo. Você vê, a Ana Carolina Campagnolo está certa em alguns posicionamentos cristãos, referente a esse extremismo do feminismo, essa apelação toda, né? E ainda que eu não fosse cristão, eu não concordo com isso, né? Porque a mulher, para garantir os seus direitos, não precisa apelar, não precisa ser vulgar e pronto. Aí ela está certa em outras questões também envolvendo aos direitos das mulheres, dos cristãos. Ela demonstrou que realmente existia aí uma espécie de evangelicofobia ou cristofobia e tal. Agora, pasme, né? Com relação à Bíblia, tá num terceiro relacionamento. E aí? Se você interpretar a Bíblia de uma maneira até um pouco literal, é claro que existe exceção à regra, ela não poderia separar. Ela não poderia estar no terceiro ou quarto casamento. Aí você percebe, ela está no terceiro relacionamento, mesmo que o Bolsonaro, que está ligado aí estava ligado ao Partido Social Cristão, que era do pastor Everaldo, tinha influência da igreja evangélica, inclusive o casamento que ele teve com a Michelle, o pastor Silas Malafaia, que fez esse casamento, né? Então ele tem ligação muito aí com o mundo evangélico, para quem não sabe. E aí é isso que eu quero meditar, a hipocrisia do conservadorismo. Aí muitos vão dizer assim, mas nós somos conservadores com relação a alguns posicionamentos sociais e na política, e não necessariamente a costumes religiosos ou moral religiosa. Ora bolas. Como que eu posso defender, como a Ana Carolina defende, o casamento de uma virgem, de uma pessoa casta, se eu logo em seguida, eu mulher, vou lá e divorcio? Ainda que não deu certo, mas passa de um para o outro, já está no terceiro. Mas, inclusive ela diz numa entrevista, eu não sou peguete, eu não sou uma mulher que de fato seja vulgar, que seja considerada uma que vai atrás, eu não vou dizer outros termos aqui para não ter censura no próprio YouTube, que não vai atrás de muitos homens, eu não sou uma mulher que vai atrás de muitos homens e tal. Só que, como está dizendo, soa como uma hipocrisia. E eu quero meditar também referente a uma outra coisa. Ao casamento quando é muito cedo e quando a pessoa não está preparada psiquicamente ou mentalmente, estruturalmente, economicamente falando, né? Perdoa aí as redundâncias. E casa. Eu não sou contra quem quer casar cedo. Eu sou contra quem não tem maturidade para o casamento e casa. E logo, claro que isso vai dar em quê? Em separação, em divórcio. Porque não tem estrutura, já diria até emocional, econômica. E são as principais causas de divórcio, de separação. A incompatibilidade do gênero, né? Porque não há um namoro para conhecer bastante o parceiro, a parceira. É isso que muitas igrejas evangélicas fazem, e eu acho isso muito perverso, né? Porque nós não estamos num tempo de outrora, né? Mas quem quer casar, casa e pronto. Mas não é bem assim, tem que conhecer bastante a pessoa. No mínimo um ano, né? Tem gente que conhece a pessoa amanhã já está casando, simplesmente porque quer copular, né? Quer transar. Aí a igreja não permite a transa antes do casamento na realidade já se configura ali. Tem que legalizar no papel. Meus irmãos, legalizar no papel é conflito de herança, não tem nada a ver diante de Deus. Tanto é assim que se você for pegar o casamento de Abraão com Sara, não tinha cartório naquela época.
E você vai ver também que até mesmo na lei, em alguns casamentos que nem eram registrados, ou não tinham, ou os registros eram bem arcaicos, que não tinham o que tem hoje. É isso que eu quero dizer. E no direito, eu como estudei direito, o que representa o casamento? Apenas um contrato. Um contrato celebrado por duas partes, a fim de que garantam direitos e deveres a ambos e que, se houver ou existir filhos, então eles sejam respaldados com esses direitos, ou seja, que a herança passa para o filho, que o filho tenha o nome do pai ou da mãe, né? Que o filho seja alimentado enquanto menor, né? Ou até a maioridade. É só isso que visa o registrar no cartório, ou celebrar um contrato de casamento. Para Deus não existe isso, porque isso é lei dos homens. Para Deus, a pessoa já está num relacionamento de alguns meses, namorando, já pode configurar um casamento. Pode configurar aquilo que até mesmo as pessoas dizem que é viver amasiado, junto. A pessoa já está junta há anos, mas não foi lá no cartório legalizar, colocar o nome de casado, no caso da mulher de casada, e tal. Ah, eu estou em pecado? Não. Para Deus você já está casado. Já está casado. E aí no caso da Ana Campagnolo, quando eu faço essa associação, ela já estaria no terceiro casamento. Porque o relacionamento já é um casamento para Deus. Eu estou falando para Deus, não de acordo com a lei, não de acordo com o direito. Porque para Deus casamento o que é? Relacionamento. Deixará o homem, a sua mãe e seu pai se uniciar com uma mulher. Unir-se já é o casamento. Para Deus é unir-se. Você está junto no relacionamento, é um casamento. A nomenclatura muda por conta da legislação. Então, olha a hipocrisia, como eu estava falando outrora lá, né? E o problema de casar muito cedo sem maturidade. Possivelmente ela casou sem tanta maturidade assim, ou com algum problema de ordem econômica, que ela até mesmo disse em entrevista que conseguiu um apezinho, né? Pelo Minha Casa Minha Vida, inclusive, que hoje ela critica, mas outrora ela até usufruiu, né? Então não dá para criticar tudo assim, né? É pessoa que não tem equilíbrio, que vai, obviamente, na onda, porque traz a rentabilidade. E nisso eu discordo, né, em número, gênero e grau da Ana Campagnolo, dela querer pregar que uma menina case virgem, mas ela mesma nem deu exemplo, porque ela casou virgem e depois separou. Mas vale ela estar até hoje sem ter casado, namorando com alguém, conhecendo melhor e depois casar. Eu tenho parentes, inclusive primas, que ficaram com seu primeiro namorado e casaram com ele. Ficaram 10, 15 anos namorando. Eles já estavam casados. E eles nem eram considerados cristãos católicos ou evangélicos, talvez católicos. Mas eles não se separaram e casaram. Ah, para Deus estava pecado? Não estava, eles já estavam casados. Durante 15, 20 anos só confirmaram a papelada. Então, assim sendo, esses discursos aí é de uma hipocrisia e de uma insensatez grande. Porque como é que eu posso defender alguma coisa se eu cometi algo de errado? Fica complicado. Ainda que eu me arrependa. Ah, casar virgem, a virgindade, casar lá legalmente. Não, a pessoa está namorando, já está no relacionamento, ela pode. Claro, desde que conheça a pessoa também, né? Não vai se entregar de qualquer maneira. E é isso que propõe o Evangelho. Aliás, se nós formos literalmente aos casamentos na época, por exemplo, quando Maria estava desposada com José, ele tinha, de fato, conseguido o direito de contrair núpcias com ela. Ainda possivelmente faltava o ritual das núpcias, né, ou do casamento, e depois ia copular. Ao ponto dele ficar assim, um pouco com o pé atrás, quando ele soube que ela estava grávida, ou ela me traiu. E é isso que os judeus, inclusive, dizem, que ela teria traído José com um dos exércitos, ou membros do exército romano, né? E Jesus seria filho, de um ato adulterino da própria Maria. Mas isso não é verdade. E era uma configuração diferente, que hoje, nessa sociedade, não existe. Quem é que vai, né? Ah, eu vou pagar. Era uma espécie de dote. Eu dava o dinheiro,
né? Tinha a mulher para mim, a mulher tinha lá, aliás, uma data para marcar para casar, né? Fazer a cerimônia, fazia a cerimônia, não, ela já estava como minha, mas faltava fazer a cerimônia e depois ia para o ato sexual. Era assim, que era mais de 2000 anos atrás. Como você vai fazer isto, né? Isso lembrando a época de Jesus, antes do tempo de Jesus, nos primórdios não era assim. O homem pegava, via a mulher, gostava dela e fazia um pacto com Deus e com ela. Uma aliança, Senhor, estou casando aqui, pronto. Não tinha lá padre, sacerdote, não tinha para celebrar o casamento, fazer a cerimônia, e também não tinha juízes como nós temos hoje e tal. Aí com o avançar, o evoluir da coisa, foi se construindo, porque a humanidade foi crescendo, era necessário controlar, é necessário que os filhos tivessem direitos, né? E por aí foi construindo um pensamento interessante, claro, a fim de resguardar direitos, tanto da mulher como do filho, etc, etc. Agora, não quer dizer que Deus vai rejeitar alguém que está copulando antes do casamento num papel, que está vivendo amasiado. Ah, eu vou defender o casamento casto, mas espera aí, defina isto. Uma coisa é você entender de história, como é o caso da Ana Campagnolo, outra coisa é você entender de direito e entender até mesmo do viés teológico, como se configura as coisas. Ela pode ser até uma antifeminista, mas ela tem alguma coisa parecida que as feministas têm, que prezam pela liberdade, que é de passar alguns relacionamentos. Ora, casou com 18 anos, antigamente, na época da minha avó, geralmente era isso. As mulheres casavam com 17, 18 anos, elas iam até o fim da vida, né? Cumprindo aquilo que Paulo dizia aos Romanos, que só poderia se separar após a morte, né? Hoje em dia, elas, por conta de qualquer coisa, se separam, ou eles, etc. E eu falo dessa questão da maturidade porque hoje assim se pensa. Mas outrora, às vezes, as meninas nem tinham maturidade, mas mesmo assim continuava o casamento. Quantas e quantas a minha avó contava, amiga dela, que casaram com 17. A minha avó casou com 23 anos. Casaram com 17 e foram até o fim. E, inclusive, o marido tinha 17 anos. Tiveram uma montoeira de filho também, né? Mas era uma outra questão, era uma outra sociedade. Até posso refletir um outro dia a respeito disso com mais cuidado e tal, né? Mas você percebe, para encerrar, e era essa questão que eu queria questionar da senhora Ana Carolina Campagnolo, que ela pode até ser uma antifeminista e uma feminista equilibrada de primeira onda, mas que cristã ela é, né? Separou logo, depois já teve outro relacionamento, não deu certo. Ah, não deu certo, agora dá no terceiro, capaz de não dar certo também. Eu conheço montes assim. Conheço uma que, inclusive, uma certa feita estava afim de mim. E era evangélica, já está no quarto relacionamento. Noivou com o camarada viu que ela tinha também um pouco de interesse nas coisas dele, deixou dela, arranjou outro cara, também não deu certo. Aí veio até em cima de mim, eu já sabia também dos seus interesses, fiz que não sabia, né? E ela percebeu depois. Aí acabou até me chamando de mentiroso, né? Mas o mentiroso sabia muito bem do que se tratava, eu não nasci ontem. E agora tá aí noiva de um camarada aí, já o terceiro ou quarto camarada já tá noiva. E é evangélica pentecostal, Assembleia de Deus e tal. Eu tô falando dos cristãos, eu não tô falando dos ímpios. Sempre faz isso, mas a gente como cristão tem que ser diferente, né? Tem que ser a luz do mundo, tem que ser o sal da terra. Seja cristão católico ou evangélico, né? Como é que eu posso defender a virgindade, o casamento casto, se eu não procedo assim? É isso que eu estou falando, da hipocrisia no caso da Ana aí. E também com relação à questão aí de feminismo. Como é que eu vou criticar também, mas eu sou um pouquinho, porque ela criticava a mulher do Sartre, a Simone de Beauvoir, que a aliciava. Claro que ela não faz isso. Aliciava meninas para ele copular, que ela era um pouco liberal e tal, mas também parece que nessa questão aí conjugal ela é um pouco liberal também, né? Ela não é bem conservadora. Ok, só para você refletir que tem acertos e desacertos, nem todos são 100% uma coisa, e eu encerro com uma frase do Marcelo Nova: o sagrado e o profano tocam no mesmo piano, quer dizer, nós temos o lado bom e o lado ruim,
E se nós não tivermos o Espírito de Deus para controlar isso, para refutar o lado perverso, ou que sabemos que estamos suscetíveis a fazer coisas erradas, até porque a carne é fraca, realmente a gente vai fazer uma série de coisas equivocadas e se tornar um verdadeiro hipócrita ou fariseu. Até mais. Comente aí se você tiver afim, dê o seu like e até uma próxima.